Você já ouviu falar desse livro? A Coragem de Não Agradar Gente? Passou a ser meu livro de cabeceira por um bom tempo, tá? Maravilhoso. Esse livro, não vou dar um resumo dele, mas a ideia geral, tá? Basicamente, ele diz o quê? Que nós somos todos iguais e, ao mesmo tempo, nós somos todos diferentes. Aceitar essas diferenças, aceitar diferenças de opinião, aceitar diferença de postura, isso é algo que está cada dia mais difícil no nosso mundo. É um diálogo entre um jovem e um filósofo que eles falam de diversos assuntos. Então, tem muita situação que eu, quando li, eu comecei a me ver em determinadas situações que ele fala. Poxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não, isso eu nunca fiz. E é um livro, é uma leitura gostosa, tá? Ela não é cansativa. Recomendo esse livro, tá? Quando a gente muda para tentar agradar os outros, lógico, uma questão de educação, uma questão de bom senso. Ok, hoje eu vou me postar de uma forma, vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu sou muito despojada, que eu falo palavrão, não sou, mas né, vamos imaginar. E aí, de repente, eu vou na casa de alguém onde está a família, eu vou me conter. Beleza, isso é educação, respeito ao outro, respeito do ambiente do outro. Agora, eu mudar os meus valores por questão do outro, eu já fui muito chata, eu já fui muito briguenta, eu já fui muito arrogante. Hoje não mais. E é assim, se uma pessoa chega para mim e fala, eu não concordo que você só goste de roupa preta, ok. Eu não vou tentar argumentar com a pessoa. Se a pessoa chega para mim e fala assim, por que você resolveu usar basicamente a roupa preta? Eu vou dar minha opinião. Ai, mas eu não concordo. Ok, é a opinião do outro. Eu debato, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui, debata, não discuta. Isso, existe uma diferença muito grande em relação a isso. E esse livro, A Coragem de Não Agradar, ele fala basicamente isso. Ele vai entrar em assuntos que nem complexo de inferioridade. O filósofo, né, na história, ele fala que ele tem 1,55 m. Isso é ruim? Isso é negativo? Bom, se ele quiser ser um jogador de basquete, é algo negativo. Se ele quiser ser um jockey, é algo positivo. Só que ele é um filósofo, então essa baixa estatura até deixa uma coisa mais calma. Porque existem padrões reconhecidos, né, como o homem ideal, a altura ideal, aonde? Então, isso também é discutido no livro. Ele fala sobre relacionamento, sobre valores, e ele fala algo que eu acho maravilhoso, que é sobre as expectativas que a gente cria. A gente sempre cria expectativas, principalmente nos outros. Eu espero que o outro faça. E quando não é feito, a gente se frustra. Isso é a coisa mais comum do mundo das pessoas criarem as expectativas. A gente tem que ter em mente que a gente tem duas possibilidades, de sim ou de não. Quando a gente coloca isso na balança, a vida flui de uma forma mais natural, mais gostosa, tá? Quando você fala, tipo, as pessoas não me dão valor. Se ao invés de você pensar dessa forma, você mudar, algumas pessoas não reconhecem minhas qualidades, mas eu sei os valores que eu tenho. Deu para entender a diferença? Gente, sou uma pessoa pública, tenho 2 canais no YouTube, então eu recebo muita coisa, é que o YouTube corta algumas coisas que são consideradas palavras inadequadas, tá? Mas eu vejo. Então eu recebo críticas, eu recebo ofensas, é a opinião delas.
É o jeito que elas olham, tá? Isso daqui não foi para mim. Ok, muda de canal. Procura um outro vídeo, procura uma outra pessoa que fala de uma outra forma, que tem uma outra postura. Beleza. Eu faço isso, eu seleciono as coisas que eu quero ver, as coisas que me agradam e que me interessam, tá? Eu sigo pessoas, eu sigo profissionais da área de saúde, eu sigo mestres. Tem coisas que eles falam e que eu não concordo 100%, mas beleza, eu continuo vendo, pondero, ponho na balança, vejo o que serve para mim, o que não serve. Se eu gostei muito, eu deixo um comentário, deixo um joinha, se não, ok. É a forma deles falarem, né? Ah, dá o próximo passo, esperando que o outro me aceite. Isso é uma coisa que ele fala muito no livro, né? São os nossos medos de seguir à frente, com medo das críticas, com medo da opinião alheia, com medo de não ser aceito. A gente vive num mundo em que seguir o gado é algo mais normal. Quando você faz algo que não é considerado normal, você é chamado de louco. Eu tinha uma TV na minha casa. Eu acabei me desfazendo dela porque eu não ligava. Eu estava com medo dela estragar de tanto tempo que ela ficava parada. E as pessoas às vezes vêm aqui, mas como você não tem televisão? Todo mundo assiste televisão. Ok. Eu optei por não ter. Eu prefiro sentar aqui na minha sala, ler um livro. É coisa minha. Eu fico no computador fazendo pesquisa. Eu tenho outras coisas que eu acabo fazendo, que quando eu vejo já 7, 8 horas da noite, o dia passa, o tempo passa. Ai, mas você não tem um barulho? Tem, o barulho está aqui dentro, na minha cabeça. Eu gosto de me conhecer, eu gosto de fazer autoanálise. Não é todo mundo que aceita. Mas é a opinião deles. Ai, você não viu ler na programação o que aconteceu? Não, não vi. Eu acabei tomando essa atitude. O que essa informação vai acrescentar na minha vida? O que isso daí vai fazer de bem para mim? E a grande maioria não aceita esse tipo de postura que eu tenho. Eu relutei lá atrás, eu relutei para mudar, mas eu parei, eu parei para pensar e continuei dando um passo de cada vez dentro do que eu queria, dos meus valores, das minhas crenças, sem esperar que o outro tá? Quando a gente assume as nossas ideias e a gente tem convicção dela e ela está muito separada da maioria, a gente fica meio receoso, né? A gente sempre espera uma recompensa do outro. Aqui nos meus canais mesmo, do comecinho lá atrás, vou deixar um vídeo antigo, que eu não gosto da minha postura, porque eu tentei agradar o outro, tá? Então, quando a gente fica esperando uma recompensa, ou então a gente já fica acreditando que o outro vai criticar. Isso é muito comum. A gente deixa de fazer as coisas com medo da crítica, a gente nem sabe se as pessoas vão ver, vão ouvir, vão criticar, vão falar. Não tem problema. O objetivo é conseguir atingir algumas pessoas e que essas pessoas consigam ser atingidas para o melhor. Quando eu parei de me preocupar, quando eu comecei a ter a coragem de não agradar, eu comecei a agradar mais pessoas. Pensa nisso. Depois você me conta nos comentários.